Bom, então vamos lá para a nossa aula. Na semana passada, nós começamos com porcentagens, né? Eu já vou começar aqui a apresentar minha tela para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar pelo microfone, porque eu não estou vendo o chat ali, tá? Bom, então na semana passada, nós começamos com a introdução à porcentagem, tá? E hoje a gente vai continuar falando isso, porque é um assunto que vocês, é um conteúdo que vocês vão usar muito no dia a dia de vocês, né? Até pela questão de compra, de pagamento. É um conteúdo que pode ajudar no dia a dia de vocês. Então, diariamente, quando nós assistimos TV ou lemos jornais, é comum nós encontrarmos dados representados em forma de porcentagem, ou seja, através de gráfico, ou seja, através de desconto, através de acréscimo, né? Então, a gente sempre encontra dados que indicam porcentagem, e a gente precisa saber que valor é esse que está em porcentagem, porque às vezes a gente lê aquele número e não sabe, né? Só deixa eu encostar a porta aqui um minutinho, só um pouquinho. Então, aí, aqui no material que a prof separou para vocês, nós temos um quadrinho, né, uma charge. Grande notícia, diz o apresentador da TV. Aí o outro rapazinho fala, desconto de 40% nos automóveis. Eletrodomésticos, 30% mais barato. Aumento salarial de 120%. Brinquedos, 50% mais barato. Deve ser sonho, né, gente? Esse aumento salarial aí de 120% e tantas porcentagens assim em desconto. Mas, enfim, quando nós vemos desconto de 40% nos automóveis, significa o quê? Significa que a cada 100 reais do valor do automóvel, houve um desconto de 40. Por exemplo, se o meu automóvel custa 10 mil reais, certo? Então, quer dizer que a cada 100 reais, houve um desconto de 40 reais. Então, um salário, por exemplo, um aumento salarial de 120% significa que a cada 100 reais daquele valor, houve um acréscimo de 120 reais. Você pensa que beleza? Um aumento salarial de 120%. Estaríamos no paraíso. Então, a porcentagem ou percentagem, porque ambos estão corretos, é a fração de um número inteiro expresso em centésimos. Quando nós estudamos lá a fração, para expressar uma fração, nós temos que ler ela corretamente. Quando a professora fala expressa em centésimos, é porque o denominador é o número 100. Quando o meu denominador for o número 10, é décimos. Quando o meu denominador for o número 1000, é milésimos. Eu já vou mostrar para vocês. Então, representa-se com este símbolo aqui e lê-se porcento. Por que será que porcentagem ou porcento, né? Por que será que esse número? Porque é por 100. Porque nós temos um denominador. Oi? Porque é por 100? Porque nós temos um denominador 100. Por isso que a gente lê porcento, tá? Por 100. Então, os cálculos de porcentagem são muito usados na indústria, nas finanças, no mundo científico para avaliar resultados. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do crescimento do PIB no Brasil. Se vocês forem olhar aqui, nós temos vários anos, né? Porque isso aqui é um gráfico de barras. No gráfico de barras, nós temos a linha, onde nós colocamos os anos,
E nós temos a outra linha aqui que não aparece do lado, que indica a porcentagem. Então, ele pode ser usado de duas maneiras. Nesse caso aqui, onde não aparece o eixo aqui do lado, ele está indicando aqui em cima a porcentagem. Aí vocês ficam pensando, mas quanto será que é 4,3%? Lembram que a professora falou que o denominador da porcentagem é 100? Lembram? Deixa eu ver se eu acho aqui aqui, ó. O denominador, vocês têm que lembrar que esse númerozinho que está aqui embaixo, ó, certo? Numerador, denominador. Por isso que se chama porcentagem, que é por 100. Então, se a cada, por exemplo, aqui em cima a gente falou que a cada 100 reais houve um desconto de 40 reais, porque é 40%, certo? Então, aqui, se está 4,3%, como que eu vou fazer para saber que número inteiro ele é, sem esse sinalzinho de porcentagem? Se ele está dividindo por 100, para sair a porcentagem, para eu voltar no número normal, eu vou multiplicar. Ó, eu vou abrir aqui a minha calculadora. Vejam o seguinte, 4,3%, 4,3 vezes 100, deu 430. Então, quer dizer que o quê? Que o crescimento do PIB no Brasil, em 2000, foi de 430. Para eu saber se é porcentagem, para eu saber se é porcentagem, eu apenas vou dividir por 100. E aí eu transformo em porcento. Então, 4,3%. Mesma coisa com 1,3%. Se eu estou dividindo, se é uma fração, se 430 dividido por 100 dá 4,3%, então, provavelmente, ó, esse 1,3 vezes 100 vai dar 130. Esse 130, se eu representar na forma de fração, fracionária, vai ser 130 dividido por 100, porque a fração não deixa de ser uma divisão, tá? Então, vocês têm que associar isso. E fração é uma divisão. E isso transforma em porcentagem. Outro exemplo aqui com gráficos, tá? Só que esse gráfico aqui é aquele famoso gráfico de pizza, né? Que eles falam. Então, a população economicamente ativa. Vocês têm que prestar atenção, porque vocês têm uma atividade parecida com essas aqui de gráfico. Prestem atenção na legenda, tá? Então, aqui vocês têm o azul é feminina rural, o vermelho é masculino rural. Rural é do interior, né, gente? É a população, por exemplo, do interior, tá? A feminina urbana é que vive na cidade e masculino urbana também é da cidade, tá? Então, vocês têm que prestar atenção no que diz a legenda. Então, quantos por cento a população é economicamente ativa na feminina rural? Quantos por cento? 7%, porque é azul. Masculina rural, quanto que ela é em porcentagem? 11%, porque é vermelho. Feminino urbano, quantos por cento? Verdinho, certo? 36%. E a masculina urbana, 46%. Então, quando vocês forem analisar gráficos, tem que prestar atenção no que fala no título daquele gráfico e na legenda daquele gráfico. O que ele está indicando. Para daí vocês saberem o que é essas porcentagens que o gráfico está indicando, certo? Aqui eu tenho um exemplo para nós fazermos o cálculo. Uma loja lança uma promoção de 10%, veja só, 10%, no preço dos seus produtos. Se a mercadoria custa R$120, quanto passará a custar?
Então, isso é bom que quando vocês têm, por exemplo, na loja, no mercado, para ajudar o pai ou a mãe, ó, pai, esse aqui está com tantos por cento de desconto, vai custar mais barato. Aí vocês podem até fazer o cálculo para eles, para mostrar qual é o valor a menos que eles estão pagando. Por isso a importância de estudar porcentagem e da gente saber como transformar essa porcentagem em valores, né? Então, se o desconto será de 10% no valor de R$ 120, então o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar o 120, vamos fazer aqui. Só um pouquinho. Nós vamos multiplicar o 120 pelo numerador. Percebam que aqui eu tenho um denominador 100, certo? Ó, denominador 100. Então, eu vou, ó, por que é 10%? Como que eu vou indicar 10%? 10 sobre 100. Para quem não entendeu da onde saiu essa fração, é porque eu tenho 10%, ó. O desconto era de 10%. Então, eu vou indicar essa fração como, vou indicar essa porcentagem como uma fração. 10 sobre 100. Que é a mesma coisa que eu dividir este por esse, certo? Então, se eu tenho um preço de R$ 120, num desconto de 10%, o que eu vou fazer? Lembrando que é desconto. Então, eu vou multiplicar os meus R$ 120, porque a mercadoria custa esses 120, vou multiplicar por 10. Ó, 120 dividido por 10, igual. Não, gente, desculpa, é multiplicado. Estou falando e estou fazendo ao contrário. 120 multiplicado por 10, tá? Então, 120 vezes 10 dá 1.200. Ó, esse vezes esse deu 1.200. Estão vendo aqui? E o meu denominador continua 100. Eu não vou mexer nesse denominador aqui, ó, tá? Não mexo nele. Então, eu fiz 120, que é o preço da minha mercadoria, vezes o 10 da porcentagem, né? 120 vezes o 10, tá? Deu 1.200. Esse 1.200, agora sim eu vou dividir por 100, né? Por ser porcentagem. Então, vai ser R$ 12. Então, quer dizer que eu tive um desconto de R$ 12. E agora, como que eu vou saber quanto que eu vou pagar com o desconto? Eu vou pegar os meus R$ 120 menos os R$ 12 que me deram de desconto. Então, eu vou pagar pela mercadoria R$ 108, certo? Então, vocês podem ajudar a mãe no mercado ou para pagar uma conta, por exemplo, se você vai pagar uma parcela, uma prestação de uma loja, e antes do vencimento tem desconto, você já pode fazer em casa quanto que você vai ter de desconto, e já vai com o dinheiro certinho, né? Então, nós passaremos a pagar com a promoção R$ 108 naquela mercadoria. Outro exemplo aqui, ó. Num auditório, há 100 pessoas, sendo que 40% são do sexo feminino. Qual que é a quantidade de mulheres e de homens nesse auditório? Então, se eu tenho 100 pessoas com 40% do sexo feminino, nós precisamos resolver isso. Então, vai ser as 100 pessoas vezes os 40% aqui, ó, vezes o 40. Deu 4.000. Esses 4.000 vai ser dividido por 100. Então, eu fiz 100 das 100 pessoas. Esse 40 é do 40%, tá? O meu numerador vai ser a indicação da porcentagem, como foi aqui, ó, no 10, tá vendo? Depois que você multiplica, você divide por 100, porque é porcento. Aqui você está transformando a porcentagem em números. Então, no caso, ele quer saber
40% de sexo feminino. Então, quer dizer que nós temos 40 mulheres e 40 menos 100 vai dar 60, né? Então, a quantidade de homens e mulheres é 40, e eu diminuindo das 100 pessoas, os 40 das mulheres que deu aqui, vai me sobrar 60 homens. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Que bom. Então, vamos lá. Aqui tem umas curiosidades para vocês. Muitos acreditam que o símbolo da porcentagem, que é esse aqui, teria evoluído a partir da expressão matemática x centésimos, ou x sobre 100. Sempre que vocês virem uma fração que tenha o denominador 100, sempre vai ser centésimo a leitura, tá? Se aqui for 10, vai ser décimo. Se aqui for 1000, vai ser milésimos, ok? Porém, alguns documentos antigos sugerem que o símbolo teria evoluído a partir da escrita da expressão latina percentum, sendo conhecida em seu formato atual desde meados do século XVII. Apesar do nome latino, a criação do conceito de representar valores em relação a uma centena é atribuída aos gregos. Segundo o historiador David Eugene Smith, o símbolo seria originalmente escrito per cem ou per se. Smith estudou um manuscrito anônimo de 1425, contendo um círculo por cima do C. Com o tempo, a palavra per acabaria por desaparecer e o C teria evoluído para segundo círculo. Então, aqui nós temos a mudança do símbolo de porcentagem ao longo dos séculos. No século XV, para indicar que era porcento, era um pezinho virado e escrito cento embaixo. No símbolo da porcentagem, ó como ele foi evoluindo. Do século XVII era esse aqui, ó. Um P menorzinho, um sinalzinho de menos e um zero. Aí, quando nós chegamos aqui, a partir do século XVIII, que se formou a porcentagem, certo? Nas atividades de vocês, que são agora, não tem nenhuma dúvida mesmo, pessoal, porque agora vocês vão fazer as atividades, tá? Então, nós vamos ter atividades para uma semana, então seria segunda, terça e quarta, né? Vocês têm para me entregar até a semana que vem, porque a partir da semana que vem, como é nossa recuperação, vocês vão ter só essas atividades para fazer. E quem tiver dúvida de como faz aqueles cálculos que a prof fez aqui, explicou, vai assistir o videozinho de novo, tá? Então, a número 1. Eu vou ler esse texto aqui para vocês e vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer aqui embaixo, tá? Alguém quer ler para a professora? Alguém quer participar e ler para a professora o texto? Vamos participar, povo. Só ler o texto, não precisa fazer mais nada. Posso ler, professora? Pode, com certeza. O encarte de dados tendências dedica-se à questão de preconceito e racismo. Os dados apresentados concentram-se em duas principais pesquisas realizadas em anos recentes. A pesquisa 300 anos de zumbi, os brasileiros e os preconceitos de cor, conduzida pelo Instituto Datafolha em 1995, e a pesquisa Discriminação Racial e Preconceito de Cor no Brasil, conduzida pela Fundação Perseu Abramo em 2003, do amplo conjunto de informações coletadas. Foram privilegiados os dados sobre a percepção do racismo, o preconceito de cor atribuído e assumido à ocorrência e à frequência da discriminação, imagens e atitudes gerais em relação aos negros e os direitos da população negra, que abordam inclusive dados de opinião com relações a costas de universidade e empresas. Os dados mostram uma significativa diferença entre a percepção de racismo e o sentimento de discriminação dos entrevistados, indicando bases explicativas de uma convivência de situação que escamoteia conflitos presentes nas relações cotidianas.
A comparação dos dados entre 1995 e 2003 permite apontar, na opinião dos indivíduos, uma diminuição no preconceito atribuído e no sentimento de discriminação, talvez sinalizando uma tendência positiva nas relações sexuais, raciais, resultante das medidas e ações mais recentes do Estado nessa questão. Muito bem, muito obrigada. Então, do que fala o texto? O texto fala da discriminação racial, né? Do preconceito da cor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar os gráficos a seguir e vão responder as questões. Nesse gráfico 1, a pergunta é a seguinte: os brancos têm preconceito em relação aos negros? Através desse gráfico, vocês vão responder as 3 questões. Vejam só, a parte azul tem muito preconceito, a parte vermelha tem um pouco de preconceito, a parte verde não tem preconceito, a parte roxinha não sabe, e a parte azul mais clarinha tem, mas não sabe se muito ou se pouco. Agora eu lendo aqui, me veio na cabeça, quem pega atividade impressa, é bom abrir o vídeo na hora de fazer as atividades, porque quem está lá na atividade impressa vai sair preto e branco, tá? E é importante agora vocês verem as cores, certo? Então, vamos lá. Na letra A, vocês vão ter que fazer o quê? Responder. Podemos afirmar que há preconceito de branco em relação aos negros? Através do gráfico, né? Vocês vão ter que olhar. Quantos por cento tem muito preconceito? Quem que pode me responder aqui? A porcentagem de quem tem muito preconceito. Olhem o gráfico, a cor da legenda e qual que é a porcentagem que está nessa cor. 61%. 61%. E quem tem um pouco de preconceito só? 3%. Certeza? Não, não sabe. Mas quem tem verde. pouco, Não. Tem um é pouco. A vermelha. Vermelha. Quantos por 5%. cento? Isso. Quem não tem preconceito? Quantos por Verde. cento? 9%. Verde. 9%. Quem não sabe? Roxo, 2%. E quem tem preconceito, mas não sabe se é muito ou se é pouco? Azul claro, 3%. Isso mesmo. Então, através dessa leitura do gráfico, vocês vão me responder a letra A, certo? Então, dá para perceber que 61% é uma grande quantidade, né, gente? E outra coisa aqui, ó, se você somar todos esses valores em porcentagem, vai dar 100%, ó. Nós temos 61 mais 25 mais 9 mais 2 e mais 3. Ó, 100% das pessoas, então, ó, aqui eu tenho 100%, é o total, certo? Então, quer dizer que dessas, por exemplo, se fosse 100 pessoas, quantas pessoas não tem muito preconceito? 61 pessoas teriam muito preconceito, né? Se fosse, por um acaso, 100 pessoas que foi feita entrevista. Das 100 pessoas, 25 delas teria um pouco de preconceito. Somente 2 delas têm, mas, quer dizer, não sabe. E 3 delas têm, mas não sabe se é pouco ou se é muito. Então, através desse gráfico que vocês vão responder as questões. Na letra B, de acordo com o gráfico, qual que é a porcentagem de entrevistados que tem muito preconceito? Então, vocês vão olhar aqui na legenda e vão me responder a letra B. E vão me dizer qual que é a porcentagem, tá? Na letra C, qual opinião indica a menor porcentagem? Qual dessas opiniões aqui do gráfico que indica menor porcentagem? Tá? Então, vocês vão responder lá na letra C. No gráfico, agora tem o gráfico 2 também. Os negros aqui em relação aos brancos, estão vendo? Agora em relação aos negros, ó. Os negros têm preconceito em relação aos brancos? Isso é bem legal de estudar, gente. São dados
que são bem legais de estudar, porque a gente vê muito bullying na escola, né? Vê muito preconceito, não só na escola, em casa, na rua, com o vizinho, com o parente, às vezes acaba fazendo preconceito e a gente nem tem ideia, né? Então, é um caso bem legal de ser abordado aqui também. Embora seja matemática, a gente pode abordar esses assuntos também, tá? Então, aqui é a mesma coisa que a prof explicou aqui no primeiro gráfico, vocês vão fazer no segundo. Vocês vão ler a legenda, analisar qual que é a corzinha de cada dado, tá? De cada situação, e vão ver quantos por cento cada um diz. Se os negros têm preconceito em relação às pessoas brancas. Aí vocês vão me responder aqui, tá? Você já viu alguma situação de discriminação racial? Faça uma reflexão sobre o racismo. O que é reflexão? Vocês vão pensar sobre o racismo. E vocês vão descrever as ideias de vocês. O que você considera que é racismo? Né? Você já sofreu racismo? Né? Então, você vai colocar a tua ideia aqui na letra C. Na número 2, você vai pintar na malha o valor correspondente a 25%. Professora, como é que eu vou fazer isso? Gente, aqui vocês vão ver, aqui vocês vão contar a quantidade de quadradinhos que tem, certo? E aí vão fazer aquele cálculo que a prof ensinou aqui em cima, ó. Vamos pegar esse do auditório, tá? Você vai pegar a quantidade de quadradinhos, multiplicar pela porcentagem, cadê? Aqui, ó. Vão pegar a quantidade de quadradinhos, vão multiplicar pelos 25 e depois vão dividir por 100. E aí vocês vão ter a quantidade de quantos quadradinhos vocês vão precisar pintar. Entendido? Todo mundo entendeu? Sim. Então, vocês vão pegar, vou repetir de novo, vai contar quantos quadradinhos tem, né? Depois que você descobrir quantos quadradinhos tem ao todo, você vai multiplicar pelos 25. O resultado disso você vai dividir por 100. É igual esse exemplo aqui, ó, que a prof fez, igualzinho esse aqui, ó. O resultado que sair aqui é a quantidade que você tem que pintar, tá? Isso nos 3 quadradinhos. Aqui na número 3, vocês têm também outro gráfico. Então, numa escola foi feita uma pesquisa para verificar qual que é o esporte preferido nas turmas do 6º ano. Lembra que a prof falou que tinha 2 tipos de gráficos, aqueles que indicam a porcentagem aqui do lado e aqueles que têm a porcentagem aqui em cima, igual esse da explicação aqui, ó, tá? Então, vocês vão analisar esse gráfico, que a prof já ensinou, que o gráfico de barras é a mesma coisa. Então, ó, futebol, até onde vai a barrinha do futebol? 50%. Do vôlei, vai até aonde? É até a metade. Fica na metade de quais números? 20 e 30. Se fica bem aqui no meio, então eu 25. posso dizer que é 25, né? O basquete vai até aonde? Até o 20. E outros fica entre 0 e 10. Qual que é a metade de 10? 5. 5, exatamente. Então, de acordo com o gráfico, é correto afirmar que exatamente 50% dos alunos preferem, aqui vocês vão assinalar, futebol, vôlei, basquete ou outros esportes. Como que vocês vão resolver isso? Você vai analisar o seguinte, você vai olhar para cada barra e vai analisar qual que é, ó, deixa eu ler aqui de novo. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que exatamente 50% dos alunos preferem qual dos esportes, tá? Então, aqui vocês vão analisar o gráfico. E aqui vocês vão completar a tabela abaixo. Aqui está a forma de fração, estão vendo? Agora, aqui embaixo, vocês têm que colocar em porcentagem. Vou fazer essa aqui com vocês, ó. Lembra que fração é uma divisão? Então, para eu deixar em porcentagem, o que eu vou fazer? Vou só dividir. Então, 5 dividido por 100, 0,05%. 8 dividido por 100, e tem que colocar esse sinalzinho de porcentagem, certo?
Então, é só dividir o numerador pelo denominador centesimal, né, de 100. Aqui vocês vão fazer o cálculo que a prof ensinou lá em cima. Quanto que é 15% de 100? E agora, como que a gente vai fazer? Quanto que é 25% de 1.000? Lembra que é o mesmo cálculo que vocês vão usar aqui, ó. Tá? Lembrando que, ó, 15%. 15% não é uma fração? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um exemplo aqui. Eu vou inserir aqui bem rapidinho, que tá quase dando a minha hora, acho que já até deu. Ó, aqui, ó, 15%. 15% de 100. Como que eu vou fazer? Esse 15 eu vou transformar numa fração, certo? Então, vai ser 15 e o meu denominador vai ser 100, tá? Então, como que era aquele cálculo que eu fiz lá em cima? Eu vou multiplicar o 100 pelo 15, o resultado daqui eu divido por 100, certo? É basicamente isso. Deixa eu voltar aqui. E a número 6, você vai me dizer, ó, ao comprar uma bicicleta para seu filho, Mário pesquisou e encontrou a seguinte oferta. A bicicleta custava R$600 e se ele pagasse à vista, tinha 20% de desconto. Então, nós queremos saber quanto que o Mário vai pagar pelo valor da bicicleta à vista. A mesma coisa. Igualzinho o exemplo que a prof... Cadê? Passei demais. Gente do céu. Aqui, ó. Igualzinho o que a prof fez do preço do produto da mercadoria, tá? Então, pessoal, hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp. A prof vai mandar para vocês, eu vou tirar um print daquela parte do exercício do gráfico para vocês poderem fazer, tá? Atividade, porque quem pega atividade impressa é preto e branco, tá bom? E daí já mando lá no grupo da escola, tá? Então, um beijo, se cuidem, façam as atividades, participem da recuperação, tá? E vai ser um aulão bem legal, que vai dar para aproveitar bastante coisa que vocês perderam. Vocês vão conseguir aprender lá na revisão para a recuperação do semestre, tá? Um beijo e até a próxima.